Boa noite a todos, 8h05. Estamos com um quórum menor do que o geral, mas vamos em frente. Também foi marcada de última hora, né? Era para ser uma aula de AVC hoje, mas a Evelyn está com alguns probleminhas que ela não pode dar, que é a nossa coordenadora nacional do protocolo. Então, a gente optou por começar aí o módulo de toxicologia. Ao todo, são umas 8 aulas, mas a gente vai intercalar com outros temas para não ficar muito maçante para vocês. E hoje o Pablo pediu para a gente começar com as substâncias ilegais, que basicamente é o que a gente mais pega, né, em termos de número bruto, principalmente as drogas clássicas, mas a gente vai falar um pouco das outras menos comuns também. Então, para quem não me conhece, Eduardo Zincone, sou assistente da disciplina de emergências aqui do HC e coordenador do OPS de Santa Helena. Então, só para a gente relembrar aí nossos neurotransmissores que vão ser os envolvidos aí no conteúdo da aula de hoje, a gente tem as catecolaminas, que é nora, dopa e adrena, serotonina, vulgo 5-hidroxitriptamina, o GABA, que como a gente viu na aula de sedativos, é o principal neurotransmissor inibitório, a glicina, que é o segundo principal inibitório, e o glutamato, que é o principal estimulante, né? E ele, inclusive, em doses altas, acaba sendo tóxico para o neurônio. Então, como a gente falou, as catecolaminas dopa, adrena e nor, a serotonina, o GABA e a glicina e o glutamato. Aí aqui vocês já viram esse slide na nossa aula de drogas vasoativas, que é a formação basicamente tanto da adrena quanto da nor. Ambas vêm da tirosina, primeiro fenilalanina, que é hidroxilada, vira tirosina. Aí vira dioxifenilalanina, que é a dopa, fenilalanina, desculpa, que é a dopa. Depois dopamina, que é dioxifenilalanina, depois nor e depois adrena. Mas como a gente já viu isso nas outras aulas, não vou me aprofundar muito. Já o metabolismo da serotonina é derivado do triptofano, que é um aminoácido que o chocolate é bem rico, por isso a gente gosta de comer chocolate. Ele é hidroxilado, vira 5-hidroxitriptofano e depois descarboxilado para virar serotonina, que é a 5-hidroxitriptamina. Tá? A serotonina depois vai ser acetilada e metilada e vai virar melatonina, que é um parente próximo, tá? Mas para a gente aqui importa a serotonina, que é a 5-HT. Os mecanismos de metabolização da serotonina, um dos principais é a monoaminoxidase, assim como das catecolaminas. Vai oxidar esse grupo amino aqui, que vai acabar degradando a serotonina, tá? O glutamato ele vai ser descarboxilado e vai virar o ácido gama-aminobutírico, tá? Que é o GABA. Uma das drogas mais que a gente vem vendo aí com maior frequência é o GHB, que é o gama-hidroxibutirato, que é um derivado do GABA que atravessa melhor a barreira hematoencefálica e é convertido por transaminases no GABA, tá? Que é o que o povo chama hoje de êxtase líquido. É um líquido incolor, inodoro, e a gente tem visto cada vez mais a intoxicação por GHB. Precisa tomar muito, mas a gente tem visto. Vamos falar um pouquinho aqui da cocaína, uma parodiazinha dos Beatles. Então, é uma benzoílica gonina, ou seja, um éster, né, do ácido benzoico com uma base, que é gonina. Eu não consigo ir com a caneta até ali no canto, porque ficam os nomes das pessoas aqui. Ela é inibidora de canais de sódio, por isso que ela era usada antigamente como anestésico local, por isso que tem esse efeito anestésico local. E, além disso, vai inibir a recaptação e estimular a liberação das catecolaminas. Então, nisso ela é bem parecida com a efedrina. E vai atuar como um agonista indireto, a efedrina é um agonista misto, né? O metabolismo da cocaína é muito rápido, é coisa de 10 minutos. Por isso que crack, as pessoas que fumam acabam ficando fumando a cada 2 minutos, tá? A metabolização é através da clivagem dessa ligação éster aqui. E o que vai acontecer? Ela vai virar gluconato de equigonina. Na presença do álcool, a enzima hepática meio que se confunde e
conecta a equigonina com o álcool, e aí vira coquetileno, que tem uma meia-vida muito maior. Como é habitual em intoxicação por cocaína você ter tanto cocaína quanto álcool, precisa sempre lembrar que a meia-vida do coquetileno é muito maior. Então, o que, que isso vai acarretar? Vai acarretar que os sintomas eles não param no momento que você imagina que eles iam parar. Não vai demorar 10 minutos, 20 minutos, uma hora. Minha vida de coquetileno é muito maior, é da ordem de horas. Dose letal para rato é de 95,1 miligrama por quilo, então, para realmente ter uma intoxicação letal por cocaína, uma pessoa de 80 quilos vai gastar bastante dinheiro, então não é uma coisa muito habitual, mas a gente pega bastante vasospasmo e etc. Lembrar que a cocaína vai abaixar o limiar convulsivo e tem 3 formas de uso. O crack, que é fumado, né, que vai ter um pico de concentração mais alto e uma meia-vida mais curta. Nasal, que é intermediária, ou tanto intermediário, tanto o pico quanto a meia-vida, porque os grânulos ainda vão tendo uma absorção ao longo do tempo. E como pasta, que é a coca base, que pode ser ou fumada, em geral associada a outras drogas, tanto com tabaco quanto com maconha, ou algumas pessoas acabam colocando gengival, enfim, as pessoas são criativas, né? Então, a gente tem essas 3 formas. Quanto mais fumado, mais calor e etc., mais rápido o pico e menor a minha vida, mas lembrando sempre da questão do álcool que a gente falou. Nasal você vai ter um pico mais baixo, mas a curva fica um pouquinho deslocada para a direita. Sintomas, como todo mundo sabe, agitação psicomotora, sudorese, ansiedade, mas lembrar sempre que a ergonina ou a cocaína são tóxicas para endotélio. O que isso quer dizer? A própria ergonina faz uma toxicidade pró-inflamatória no teu endotélio, então o usuário crônico de coca, ele fica até 3 meses depois do último uso com atividade pró-coagulante em endotélio. Então isso pode gerar um infarto, pode gerar um AVC, às vezes até endotelite de grandes vasos, mas é mais raro, bem mais raro na verdade. Mas para vaso pequeno, essa toxicidade para endotélio ela é bem importante, tá? Então, se o paciente é usuário crônico, mesmo que ele não tenha usado no dia e chegou com uma dor torácica, é melhor valorizar essa dor torácica do que simplesmente achar que não é nada, mesmo em jovem, tá? E também a cocaína ela ativa o sistema reticular ativador ascendente, que é o SARA, por um aumento na liberação de glutamato secundário à liberação de dopamina. Então, o paciente vai ficar mais ativo, mais agitado, e inclusive isso é tóxico para neurônio, né? Tanto os dopaminérgicos da substância nigra, então o usuário crônico ele tem uma tendência maior aí a ter Parkinson eventualmente, quanto a toxicidade por glutamato. Tratamento, sempre lembrar de pedir os marcadores de necrose, como a gente falou, e o eletro. Não se deve usar beta-bloqueador, exceto o labetalol. Por que exceto o labetalol? O labetalol ele é tanto alfa quanto beta-bloqueador, tá? Como a cocaína atua de uma forma indireta por aumento de liberação e redução de recaptação, ela vai ter tanto um efeito alfa quanto um efeito beta. Aí o Arthur vai me perguntar: ah, mas não dá para titular um alfa-bloqueador junto com um beta-bloqueador? Em teoria dá, se você tiver exatamente a quantidade de ligação em receptor, o K de ligação em receptor de um do outro e a mesma distribuição em tecido. Como isso em vivo é muito difícil, que é impossível de fazer, a gente não usa beta-bloqueador, só se tiver labetalol, que eu nunca vi disponível aqui. Então, o tratamento acaba sendo basicamente ou com benzodiazepínico, que a gente mais usa, só lembrar que benzo no paciente que já está meio hiperativo e até em alguns pacientes normais, por assim dizer, pode ter um efeito rebote, ou um efeito, sumiu a palavra aqui, um efeito antagônico, o paciente acaba ficando mais agitado do que a calma, na verdade, então sempre lembrar que tem esse risco com benzodiazepínico, ou antipsicóticos com efeitos sedativos, tipo as fenotiazinas, que é clorpromazina, prometazina, levomepromazina e outros dessa classe, tá? Mas, no geral, a gente acaba fazendo benzodiazepínico mesmo, mas lembrar que às vezes você vai ter que pesar um pouquinho a mão,
que muitas vezes na primeira dose que você faz, o paciente acaba ficando até mais agitado. E mais uma vez, lembrar que o usuário crônico vai ter o risco de infarto, mesmo fora dos binges, por conta daquela endotelite, né? Então, a gente nunca pode deixar de tratar direito, aí, de tentar ver o... Álvaro, tem gente que está tentando entrar na reunião, você não está aceitando. Álvaro? Aceito, pô, tá aqui. Dá travadinha, mas aceitei. Então, voltando. Então, o usuário crônico ele vai ter esse risco, mesmo fora dos binges, tá? Ele vai ter essa endotelite, esse vaso é um vaso que já é inflamado crônico, já é mais propenso ao surgimento de placa, e placa inflamada, em geral, é placa instável, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado aí com o marcador de necrose e eletro, se o paciente é usuário crônico, tanto quanto se ele tiver acabado de chegar de 24 horas de balada seguida, tá? Então, chegou jovem com dor torácica, sempre vale a pena perguntar se usou, se é usuário de alguma coisa ou se usou alguma coisa. Êxtase. Êxtase é a nossa amiga metileno dioximetanfetamina. Metileno é isso aqui, dioxi e metanfetamina, as coisas que estão aqui para a direita que eu não consigo ver, tá? Como vocês podem ver, a estrutura lembra bastante a estrutura da serotonina, né? Tem um benzil e aí depois um anel com 5 e o nitrogênio, a mal é bloqueada por esse carbono que está ligado ali deixa eu fechar isso aqui que eu consigo enxergar. Pronto. No primeiro carbono pós, que é este aqui. Então a mal não consegue oxidar e aí então o metabolismo fica muito mais lento. É interessante que se vocês forem olhar a estrutura química da paroxetina, esse grupamento aqui é idêntico, tá? Só tem um grupamento maior para a direita. Então, vamos lá. O que é o êxtase? Geralmente é o MDMA, que é essa criança que eu falei, mas algumas formas também vêm com MDA, que é metileno dioxianfetamina, e não tem esse carbono aqui, tá? Pelo que as pessoas dizem, o MDA dá menos efeito anfetaminérgico, ou seja, a pessoa fica mais para o lado da alucinação, para o lado da felicidade, e o MDMA dá um pouco mais de agitação, tá? Nos Estados Unidos era chamado de Adam, o MDMA, e Eve, ou seja, é Adão e Eva, o MDA. Cada comprimido vem com uma determinada quantidade, a gente não tem como saber isso na prática clínica, né? Porque não é uma coisa legalizada exatamente, né? Então, cada comprimido tem um tanto, mesmo sendo uma pessoa que já é habituada a usar MDMA ou MDA, seja em cristal, que é outra forma que vem ficando mais comum quanto em comprimido, pode ser que a pessoa acabe tomando de uma outra marca e venha uma quantidade maior do que o habitual. E como eu disse, o MDMA tem mais efeito anfetaminérgico, vulgo catecolaminérgico. Então, vai inibir a recaptação e estimular a liberação tanto das catecolaminas, em proporções diferentes cada um, quanto da 5-hidroxitriptamina, vulgo serotonina, por isso que dá a sensação de bem-estar. Sintomas vão ser todos aqueles de liberação adrenérgica, habituais, iguais aos da cocaína, né? Agitação, psicomotor, pode dar dor torácica, ansiedade, náusea, vômito, etc. Só tem que tomar bastante cuidado com hiponatremia. Eu já peguei algumas hiponatremias agudas pós-uso de êxtase. Pelo efeito serotoninérgico, pode dar secreção inapropriada de hormônio antidiurético. E também as pessoas tendem a tomar muita água quando tomam êxtase, até por uma questão cultural, né? Isso era mais comum antigamente, mas ainda assim, com a popularização do MDMA e do êxtase, a gente pode pegar ainda alguns casos, tá? Pode dar uma hipertermia, muitas vezes significativa, então precisa prestar atenção na temperatura do paciente e lembrar que não é febre, né? É uma hipertermia secundária ao uso. E em doses maciças, pode dar síndrome serotoninérgica ou em pacientes que tomam inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é muito comum hoje em dia, né?
E uma outra coisa que era bem comum antigamente, mas não tanto no Brasil, era o uso concomitante com dextrometorfano, que é o famoso Notus, que o Álvaro tanto gosta. É um opioide fraco, mas junto com o êxtase vai causar aí uma síndrome serotoninérgica mesmo em doses aquém do habitual, tá? Tratamento, grosso modo, é suporte, se atentar sempre para o sódio do paciente, se achar ele meio confuso, que é habitual por ser serotoninérgico, né? Vale a pena dosar um sódio. E lembra que, como todo agonista indireto, a gente não pode usar beta-bloqueador, porque ele vai aumentar a liberação das catecolaminas. Canabinoides, que estão mais em moda do que nunca, né? Até pela produção aí de outras espécies de cannabis, cruzamento entre espécies, produção cada vez de maconhas com maior quantidade de THC, maior uso de 2,4-CB e por aí vai. São agonistas canabinoides 1 e 2, né? O nosso agonista endógeno é a anandamida, que é essa criança aqui, que é um derivado de um lipídio, né? Uma amida de um lipídio. Tem minha vida longa de até 59 horas. Mas por que a pessoa não fica meio doida 59 horas? Porque, basicamente, assim como qualquer GABAérgico e qualquer substância lipossolúvel, o que vai acontecer é que o canabinoide ele vai redistribuir para os tecidos menos perfundidos, vulgo, gordura e músculo, tá? Então, você acaba ficando aí com um depósito de THC ou de 2,4-CB, que assim como o benzo, que tem uma meia-vida super longa, o efeito em si dele dura menos tempo. Esse que é o THC. Também é uma molécula bem apolar, né? Ah, então quer dizer que Sintoma. no gordinho o efeito dura menos? Fica mais tempo acumulado, na verdade. Em termos de duração, geralmente a pessoa costuma compensar com o quanto ela puxa, né? Mas em teoria, sim. Ah, tá explicado então. Basicamente, confusão mental. Algumas pessoas têm liberação adrenérgica, então faz um pouco de taquicardia, mas isso se junta muito aí à ansiedade com relação ao efeito. Também tem uma outra característica, que é a necessidade preemente de urinar. Então, tem gente que começa a tentar ficar fazendo xixi, não consegue, e começa a ficar ansioso e fica taquicárdico, eu já vi algumas vezes. Inclusive, chega com crise de ansiedade por isso. A duração do efeito vai depender da forma de uso. Então, se você comer, como a absorção é um pouco mais lenta, mantenha a redistribuição, entre aspas, em xeque, ou seja, você vai absorver mais do que você vai redistribuir. Então, a minha vida do efeito acaba sendo um pouco mais longa, tá? O Álvaro pode falar bem disso, já que ele está falando aí. Não, Outra, que isso, né? Não. outra forma é a via inalatória, ou seja, fumado, né? E a terceira via habitual é o haxixe, que ou é consumido puro, ou é consumido junto com tabaco ou com mesmo maconha, só que tem um nível de THC muito mais alto. Então, uma dose letal 50 de extremamente alta, precisa comer muita maconha para morrer, quase não atingível com formas de uso habitual, tá? Mas, como eu falei, formas bem mais concentradas vêm aparecendo, então não duvido que, eventualmente, a gente acabe pegando uma intoxicação mais grave aí por canabinoide e não tem antídoto. Basicamente, é esperar e lembra que a minha vida é super longa. O que se pega de intoxicação letal por canabinoide geralmente é ingestão acidental, principalmente de haxixe por bebês, tá? Como o peso é muito menor, obviamente o efeito é muito maior, então a gente acaba podendo intoxicar aí. Opioides são bem raros no Brasil, né? A gente acaba não vendo muita intoxicação. A heroína no Brasil é super cara. E a gente ainda não tem uma onda como teve nos Estados Unidos aí de uso ilegal e farmaceuticamente apoiado, igual teve nos Estados Unidos, né? Tanto que algumas empresas lá foram condenadas por conta de facilitar a venda de oxicodona, e coisas assim. Eu esqueci o nome da empresa agora, mas eu ainda lembro.
Então, assim, aqui ainda é raro, mas como a gente tende a seguir as tendências dos Estados Unidos, não duvidaria que eventualmente a gente tivesse uma onda de intoxicação por opioide aqui. Então, como a gente falou na aula de sedação e analgesia, os opioides são agonistas principalmente do MOR, que é o receptor Mi, do COR, que é o receptor kappa, do delta, mas também tem ação nas septina, zeta e sigma, que são de outras linhas de receptor que não são importantes nem para pseudoanalgesia, nem para intoxicação. A gente foca principalmente no MOR, COR e DOR. Os agonistas endógenos, como a gente falou na outra aula, encefalina, endorfina e dinorfina, cada uma para um receptor. Temos os naturais e os semissintéticos. Semissintéticos são opioides, naturais são opiáceos. Então, opiáceos são morfina, codeína e heroína, né? São os derivados diretamente dos alcaloides da papoula. E os sintéticos, como a gente falou, metadona, fentanil, reme, car, etc. Esse aqui é bom para pegar elefante. E como a gente falou, vem ganhando cada vez mais importância nos Estados Unidos. Essa é a papoula. Quem viu a aula de pseudoanalgesia deve lembrar dela, que é a papaver somnífera. E ela tem dois grupos de alcaloides. Um que são os fenantrênicos, né, que é a morfina e a codeína, e daí derivada, que é de acetilmorfina e heroína. E as benzoisoquinolinas, que é tipo a papaverina, que é usado como vasodilatador e não presta para muita coisa, né? A estrutura sem... Aliás, mentira, isso aqui é de acetilmorfina, que é a heroína. E cadê minha papaverina? Não pus uma papaverina. Então, essa aqui é a heroína e essa é a morfina. Essa é a papaverina. Aqui. Agora mais perto. Então, os opioides, como a gente falou, né, que são sintéticos, igual a gente já tinha dito na outra aula, fentanil, metadona, etc. Sintomas: rebaixamento de nível de consciência, clássico, né? Miose, ou seja, pupila pontiforme, que é o teleinsignia, mesmo em paciente usuário crônico, eles ainda continuam apresentando miose, tá? Então, a primeira coisa a olhar nesse caso é miose. Depressão respiratória, principalmente em associação a outras substâncias, como álcool ou benzodiazepínicos. Náuseas e vômitos. Morfina, principalmente, dá muita náusea, muito vômito. E lembrar que a morfina também pode dar liberação estaminérgica. Então, você pode ter um choque por liberação de estamina, precisar de droga vasoativa e etc. Mas o grosso da intoxicação por opioide é a depressão respiratória, é o clássico. E aí, o antídoto de escolha é a naloxona, que é um derivado também bem sintético, na verdade, mas da morfina, a molécula lembra bastante, como a gente falou na pseudoanalgesia. Tem uma meia-vida de 1 hora, ou seja, bem mais curta do que os opioides, então várias por vez. Você vai ter que fazer várias doses. E aí aqui entra uma peculiaridade do paciente que vem intoxicado. Se o paciente for usuário crônico, se você fizer uma dose muito alta de naloxona, você vai ter uma síndrome que chama cold turkey, ou seja, peru gelado. Por que chama isso? Porque a pele fica fria e pegajosa, igual de um peru na geladeira, tá? A expressão vem dos viciados de heroína e da época do Trainspotting. Não sei se alguém aí é velho o suficiente para ter assistido o filme, mas é legal. E aí você vai ter convulsões, principalmente, e uma liberação adrenérgica de muito difícil controle. Como a gente cada vez mais usa opioide em tratamento de dor neoplásica, etc., tudo bem, ainda não estamos no mesmo nível dos Estados Unidos de abuso, mas a gente vem tendo usuários crônicos e paciente oncológico faz insuficiência renal, começa a acumular morfina, enfim, tem várias situações associadas. Lembrar que se for um idoso ou uma pessoa que já usa cronicamente, lombalgia também é clássico. Enfim, tomar muito cuidado na hora de fazer naloxona para você não ter um problema maior do que você tinha a hora que você fez, tá? Tem uma característica interessante, que é que a naloxona antagoniza a clonidina também no receptor alfa-2, mas não é o caso aqui. Então, a gente sempre usa de 0,4 a 2 inicialmente e repete a cada 2, 3 minutos.
No caso do paciente usuário crônico, eu sugiro para vocês começar em torno aí do 0,4, exatamente para evitar esse cold turkey, que o paciente convulsione, aspire e coisas do gênero, tá? E no caso de intoxicação por metadona, dá para fazer, é off-label, mas dá para fazer em infusão contínua, porque a minha vida da metadona é muito longa, não dá para ficar indo lá fazer a cada 20 minutos, meia hora, uma hora, né? É um pouco complicado. Então, nesses casos de metadona, a gente acaba optando por fazer infusão contínua, mas lembrando que é off-label. Outras drogas sintéticas e legais que a gente tem, Enibome, que ainda não, eu nunca vi uma intoxicação por Enibome aqui no Brasil, é um derivado da feniletilamina, tem várias substâncias dentro desse grupo, tá? Algumas iodadas, outras não iodadas. Elas são agonistas do receptor de serotonina 2, 5-HT2, então dá bastante alucinação e etc. E em comparação com LSD, até mesmo com êxtase, dá um pouquinho mais de agressividade. Ninguém sabe exatamente por quê, é uma droga nova, a primeira vez que foi sintetizada foi em 2010. É vendida da mesma forma que a LSD, então um papelotezinho que você coloca na gengiva, ela não é ativa via oral, ao contrário da LSD. E, de novo, eu não vi muito no Brasil, não duvidaria que tenha muito N-Bomb sendo vendido aqui como se fosse LSD, mas as pessoas não vão chegar te contando que tomaram N-Bomb. Então, só para vocês saberem que existe, também não tem tratamento específico, tá? Mas provavelmente vai começar a aparecer caso por aqui, se é que já não tem, a gente só não sabe porque as pessoas falam que foi LSD. Sais de banho, bath salts, são catinonas, que também são derivados de feniletilamina. Nos Estados Unidos são vendidos como sais de banho, tá? Então, por algum loophole legal, não eram proibidos até pouco tempo atrás e as pessoas começaram a comprar como sal de banho e tomar. Pelo menos deve ficar perfumado o hálito, né? Mas tem o mesmo problema do M-Bomb, causa um pouco mais de agressividade, são menos previsíveis do que as outras substâncias clássicas, por assim dizer, porque tem um comportamento meio distinto entre receptor de serotonina e receptor catecolaminérgico, tá? Entre liberação de serotonina e liberação catecolaminérgica. Então, cada bath salt vai dar um efeito de uma forma, e também ainda não é comum no Brasil. LSD, LSD ativa basicamente todos os receptores de forma direta, às vezes liga de forma até irreversível, mas é extremamente raro. São doses em questão de microgramas, por isso que vem absorvido em papel também, assim como o N-Bome. Era uma droga mais comum antigamente, hoje não é tão comum assim, mas você ainda acha. Mas não é habitual pessoas irem ao hospital intoxicadas por LSD. Tratamento basicamente é suporte e benzodiazepina, tá? Então, para todas as ilegais, vocês vão ver que não vai fugir muito disso. Por fim, psilocibina não é muito comum em São Paulo, é mais comum no interior, que é o famoso chá de cogumelo. É o Psilocybe coprophilum, ele cresce em fezes de gado, né, esse cogumelo. No Brasil, felizmente, a gente não tem tanta confusão com a Amanita phalloides e a Amanita muscaria, que é da onde vem a muscarina, e o phalloides é um inibidor da síntese proteica hepática. Dá uma hepatite ferrada, mas crescem mais em climas frios, então isso é mais comum, essa confusão é mais comum na Europa. Também é um agonista serotoninérgico direto, mas também não tem um tratamento específico, tá? Basicamente, para a aula de hoje é isso. Alguma dúvida, alguma outra droga lista que vocês queiram saber? As outras drogas listas, entre aspas, tipo os colinérgicos, os anticolinérgicos, os gases neurotóxicos, etc., a gente vai abordar todos nas próximas aulas. A ideia é fazer aulas um pouquinho mais curtas, aí de 40 minutos, 50 minutos, para a gente deixar um pouco de discussão no final. Hoje o Patrick não conseguiu entrar nem o Pablo. E assim a gente ir deixando um pouco mais a discussão aberta, tá? Por isso que eu não coloco muita coisa junto, até porque tem bastante bioquímica e acaba ficando bem pesado. Então, alguém quer comentar alguma coisa?
Matheus, está com a mão levantada? Olá, boa noite, doutor. É só uma pergunta sobre o Noite. êxtase. Estava lá no slide que o êxtase pode causar síndrome da secreção inapropriada do ADH. Isso. Existe alguma relação de dose de êxtase com essa síndrome ou não? Então, na verdade, ninguém fez um trabalho minimamente decente comparando a exposição com a SIAD, né? Em teoria, se especula que em torno de 100 a 150 miligramas seja uma dose razoavelmente segura, mas assim, como toda coisa ilícita, a gente não tem muito trabalho, né? Agora tem alguns trabalhos para depressão, outros para PTSD, mas todos usando, não tem um estudo de toxicidade em humanos. Alguns dos casos que eu peguei, o pior que eu peguei, na verdade, em teoria foi um comprimido só. E eu já vi gente tomando 3, 4, 5, que era uma menina jovem, tinha 19 anos, chegou com um sódio agudo de 106, tá? Em tese, a história era que tinha tomado um comprimido só. Mas, assim, daí a ter certeza tem um longo caminho, né? Então, eu acho, a minha impressão é que seja alguma coisa mais idiopática e reforçada pela cultura de ficar tomando água, do que propriamente dito dose dependente. Mas, de novo, não tem muito trabalho, não tem trabalho com dose tóxica em humanos. Pelo menos não que eu tenha achado. Tá certo. Obrigado, doutor. Só mais Imagina. uma pergunta. Só para complementar, desculpa. A síndrome serotoninérgica tem relação com dose, tá? Isso já tem comprovação. A SIAD em si que não tem. Entendi. Agora, só uma pergunta, é mais sobre o uso do benzodiazepínico para intoxicação por cocaína. Você dá o benzodiazepínico mais pensando em antagonizar o efeito do glutamato ou também da liberação de catecolaminas? Na verdade, assim, a liberação de glutamato ela vai causar um ciclo, entre aspas, virtuoso, que para a gente é péssimo, né? Então, você vai liberar mais glutamato, glutamato libera mais dopamina, que libera mais glutamato, que libera mais dopamina, e assim vai, tá? Além disso, a liberação dopaminérgica, em algum momento, ela começa a parar de causar prazer e começa a causar ansiedade, ou seja, se satura o centro de recompensa do cérebro e aquela circulação toda de catecolaminas vai te gerar ansiedade. Então, o benzo entra para interromper esse ciclo. O glutamato pode estar tentando estimular o SAR, o sistema reticular ativador ascendente, etc., mas o benzo vai deprimir. A maior parte dos usuários crônicos já faz esse feedback, entre aspas, por si, ou seja, bebe para aumentar a GABA e cheira para aumentar a dopamina. Por isso que tem sempre, na maior parte dos casos de intoxicação, sempre tem o abuso concomitante das duas substâncias, tá? Então, a ideia do benzo seria basicamente para diminuir essa liberação adrenérgica secundária, a liberação de glutamato secundária até a própria cocaína e esse ciclo que fica aí no cérebro. Tá certo. Muito obrigado. Imagina. Mais alguém? Arthur estava com a mão levantada. Arthurito? Eu levantei a mão no momento nenhum. Poxa, eu vi. Porra, eu vi aí, cara. Bom, pessoal, só lembrem de assinar a lista de presença, por favor. Depois vai estar disponível no YouTube, como sempre. E a avaliação da aula também, quem puder, a gente agradece. Os links estão aí no chat. Basicamente é isso. Semana que vem nos encontramos de novo. Valeu, obrigado aí, Zincone. Fazendo Obrigado, contato gente. aqui.